Que alegria grande poder estar chegando mais uma vez até você através do Encontro com a Palavra. E você é bem-vindo. Esse programa faz parte de um estudo panorâmico de toda a Bíblia. No último programa fizemos uma introdução ao Evangelho de Mateus e sugeri que você pesquisasse nesse livro qual era a estratégia de Jesus. É importante ter em mente que Jesus foi um homem com uma missão e que sabia qual era a sua missão. Ele foi um homem que tinha uma estratégia para a implementação da sua missão. Essa estratégia envolve sua igreja. Isso significa que a estratégia de Jesus envolve você e eu. Quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus, descobrirá que o reino do céu é um tema muito importante nos evangelhos. Cada escritor dos evangelhos dá uma ênfase diferente. É por isso que existem 4 evangelhos e não um só. A ênfase do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. Por que Mateus se refere tantas vezes ao reino dos céus? Primeiro, porque Jesus Cristo é um rei, e um rei com um reino. O Evangelho de João, por exemplo, enfatiza que Jesus era o único Filho de Deus, a única solução de Deus e o único Salvador de Deus. De acordo com João, se você quiser ser salvo, deve acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João conta como obter a salvação. Essa não é a abordagem de Mateus. Pode ser que você ouça alguém dizer, decidi incluir Jesus nos planos da minha vida. Isso parece muito bonito, mas não é bem isso que aprendemos com Mateus. Mateus nos mostra que Jesus é um rei com um reino. Por isso, a questão não é deixar que Jesus faça parte dos seus planos, nem deixar que Deus seja o seu sócio. A verdade é, Jesus quer que você faça parte dos planos dele. O Evangelho de Mateus apresenta a crise que envolvia tornar-se cristão. Jesus está fazendo um retiro no topo da montanha, reunido com seus discípulos que estão recebendo seus ensinamentos a fim de serem parte da solução para todos os problemas da multidão. A multidão está no sopé da montanha e é parte do problema. Mateus apresenta a crise de quem se torna um cristão da seguinte forma. Você é parte do problema ou parte da solução, hein? De acordo com Mateus, tornar-se cristão não significa apenas conseguir solução para os seus problemas, mas também ser parte da solução de Jesus para todos os problemas encontrados na multidão que está na montanha. A expressão reino dos céus nos leva de volta ao Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus quis ser o rei do povo judeu. Aqueles que estudaram o Velho Testamento comigo devem estar lembrados de abordarmos o assunto reino de Deus. Quando Samuel era profeta e juiz do povo de Deus, o povo foi até ele e disse, não queremos mais as coisas desse jeito. Deus queria ser o rei deles e queria que eles fossem o seu reino. Isso significa que Deus planejou um reino com uma localização geográfica e um povo específico, o povo judeu. Essa foi a vontade orientadora de Deus. Mas os filhos de Israel não quiseram esse reino. Eles disseram a Samuel que não queriam que Deus fosse o rei deles e que queriam ter reis como todas as outras nações. Deus não queria que eles fossem iguais aos outros. Deus queria ter com eles uma teocracia, ou seja, Deus governando o povo, mas o povo não queria uma teocracia. Existem 6 livros do Velho Testamento intitulados Literatura do Reino. Esses livros nos contam que, quando o povo rejeitou Deus como seu rei e disse, queremos que seja do nosso jeito, Deus disse a Samuel, Samuel, não leve isso para o lado pessoal, não. Eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Samuel, se é reis que eles querem, dê reis a eles. E foi aí que eles começaram a ter reis. Quando os livros do Velho Testamento foram organizados, 1º e 2º Samuel foram nomeados por alguns tradutores da Bíblia de 1º e 2º Reis. Depois, 1º e 2º Reis foram chamados de 3º e 4º Reis. Como 1º e 2º Crônicas cobrem o mesmo período da história, eles foram agrupados com os 4 livros de Reis, e esse total de 6 livros históricos eram denominados de a literatura do reino. As crônicas repetem todo um período da história porque nesse período aconteceu um evento muito importante. A vontade do povo tinha sido feita e eles receberam seus reis que causaram todo tipo de problemas. Esses reis os levaram a dividir o reino em 2. Esses 2 reinos foram conquistados e feitos cativos. Os assírios levaram cativas as 10 tribos de Israel, chamadas de Reino do Norte, e nunca mais se ouviu falar nelas. Os babilônios conquistaram e levaram cativas as 2 tribos de Israel,
conhecidas como Reino do Sul. O povo do Reino do Sul voltou do cativeiro babilônico no final do Velho Testamento. Depois disso, há um período de silêncio de 400 anos após o que o povo foi conquistado pelo Império Romano. Então o silêncio é quebrado. João Batista e Jesus surgem pregando as boas novas do reino de Deus, ou, conforme Mateus, o reino dos céus. As boas novas são simples. Deus quer ser o seu rei novamente. Quando você ouve Jesus pregar e ensinar sobre esse reino, ele diz que agora esse reino não terá uma localização geográfica, nem política, nem será de uma só nação. O reino está dentro de cada um e a questão agora é: você quer entregar seu coração a Deus? Você vai deixar Deus ser o seu rei? Você vai se sujeitar a Ele? É isso que João Batista e Jesus querem dizer quando pregam sobre o reino de Deus. Dessa vez o reino de Deus não será essa ou aquela nação. O reino de Deus é esse homem ou aquela mulher, esse jovem ou qualquer um que queira viver sujeito a Deus e reconhecer Deus como seu rei. Qualquer um que tenha visto o reino de Deus e entrado nele, essa é a verdade. Jesus disse a Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e se não nascer de novo, também não entrará nesse reino. Quando Jesus, no capítulo 13, João disse isso a Nicodemos, ele não estava se referindo ao céu depois da morte. O reino de Deus é um conceito bíblico, e esse conceito começa no Velho Testamento. A questão central é essa. Deus é rei, e um rei sempre tem um reino sobre o qual reina. O desafio é que Deus seja seu rei e que você seja parte do reino. Quando você se sujeita a Deus, quando você vê que Deus quer ser o seu rei, e isso acontece, você vê o reino de Deus e passa a fazer parte dele. Mateus chama esse mesmo conceito de reino dos céus. O reino de Deus para Mateus é o reino dos céus. Deus existe nos céus. O céu é a dimensão onde Deus está e onde reina. Deus manifesta plenamente sua vontade na dimensão do céu e deseja que seja assim também na dimensão da vida terrena. Por isso Deus procura pessoas que venham até Ele e se sujeitem a Ele e se tornem vasos terrenos nos quais e através dos quais sua vontade possa ser manifestada na terra, assim como é manifestada no céu. Jesus nos ensina a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus expressa a essência do que Deus é. Quando você ora, Senhor Deus, não importa que as pessoas saibam ou não o meu nome, mas elas têm de conhecer o seu nome através do modo como vivo e da maneira como eu mostro para eles a essência do que o Senhor é. Depois então você faz outra oração. Venha o teu reino. Em outras palavras, torne-se o meu rei, reine sobre mim, deixe-me estar sujeito a ti e fazer a tua vontade na terra como é feita nos céus. E depois vem o terceiro pedido da oração dos discípulos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso quer dizer, Pai, não me importa que alguém algum dia saiba meu nome ou quem eu sou. As pessoas têm de conhecer o seu nome, a essência do que o Senhor é. Eu não estou construindo meu próprio reino, mas quero ver o seu reino aqui na terra. Eu quero ver a tua vontade manifestada em meu vaso terreno, assim como é manifestada na dimensão celestial. O apóstolo Paulo afirma que nossos corpos são simples vasos de barro e que nosso homem interior possui um tesouro, Jesus Cristo. Esse tesouro vive num simples vaso terreno. Frequentemente Deus faz pressão sobre esse vaso de barro terreno para que todo mundo, quando o vaso reagir à pressão, tome consciência da realidade desse tesouro que habita neste simples vaso de barro. Há algo sobre esse vaso de barro. Há alguém neste simples vaso de barro que está fazendo com que essa pessoa tenha valores e faça coisas que antes não fazia. Quando isso acontecer, quando o tesouro, o Cristo que vive em nós, manifestar-se e fizer na terra como é feito no céu, então os céus se manifestarão. Ele é o nosso rei e nós somos sujeitos a ele. Preste atenção nessas definições do reino dos céus feitas pelo teólogo Campbell Morgan. O reino dos céus é uma teocracia, um povo cujo rei é o próprio Deus. O reino dos céus é uma nação, sob o governo de Deus. Não existe nenhuma nação sob o governo de Deus, porque são seres humanos que decidem se estão ou não sob o governo de Deus. Ninguém pode decidir por toda uma nação. Os indivíduos dizem,
Eu quero estar sujeito a Deus e estar sob sua autoridade. Ele é o meu rei. Eu estou sujeito a ele. Você toma a decisão por você e eu decido por mim. Eu não posso decidir nem pelos meus filhos, como você não pode decidir pelos seus. O presidente não pode decidir por toda a nação e dizer, estamos sob governo de Deus. Não existe nada parecido desde o tempo da literatura do reino do Velho Testamento. O reino dos céus hoje é esse homem aqui ao meu lado, aquela mulher lá fora, aquele jovem ali. Esses cidadãos dos céus, esse povo em quem e através de quem a vontade de Deus vai ser feita, como é feita nos céus. Eles são uma nação espiritual governada por Deus. É isso que Pedro diz. Somos uma nação santa. Pensando num todo, todos os discípulos de Jesus Cristo são uma nação santa. O reino dos céus é o estabelecimento do mundo da ordem celestial. O reino dos céus é a supremacia da vontade de Deus sobre os assuntos humanos. O reino dos céus é o reino de Deus sobre a humanidade. O reino dos céus é testemunha de Deus para a humanidade. E por último, o reino dos céus é o rei vivendo dentro de homens e mulheres individualmente. O reino dos céus é o tema do Evangelho de Mateus. Mateus fala que Jesus foi o rei procurando pessoas para o seu reino em quem e através de quem a vontade do seu Pai pudesse ser manifestada na terra como o é nos céus. Qual é a aplicação em nossa vida? João Batista e Jesus disseram que o reino dos céus está bem à nossa frente. Será que deixaremos Deus ser nosso rei e nos sujeitaremos a Ele e lhe entregaremos nossas vidas para serem manifestação da sua vontade na terra como é manifestada no céu? É com isso que nos confrontamos no Evangelho de Mateus. João Batista e Jesus respondem nossa pergunta quando dizem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrepender significa dar meia volta e ir em direção contrária. Ir em outra direção é também mudar o pensamento em relação àquela atitude. Significa uma mudança na própria vontade e uma mudança de direção. Também significa pense mais uma vez. Quando João Batista e Jesus nos apresentam o reino dos céus e nos desafiam ao arrependimento, eles estão dizendo várias coisas. Primeiro, eles estão falando para considerarmos o rei e o que ele está nos dizendo quando nos apresenta o reino. Esse rei está nos apresentando valores diferentes dos nossos. Os valores dos céus são diferentes dos valores da nossa cultura. Os valores dos céus não combinam com os valores da nossa vida. Por isso, o primeiro passo a ser dado em direção ao arrependimento é estarmos convencidos de que nossos valores não batem com os valores de Cristo. Devemos entender que não vivemos como um súdito do rei deve viver, porque não temos os mesmos valores que Cristo. No Sermão da Montanha, Cristo disse, se alguém o ferir na face, oferece-lhe também a outra e resiste ao mal. Pode ser que você pense, se eu fizer isso, talvez me matem. Então o rei responderá, você decidiu que iria morrer por mim, não decidiu? Eu só estou dizendo onde, como e por que morrer. Preste atenção nas palavras de Deus e deixe o Espírito Santo mostrar a você se o que o rei está dizendo bate com os seus valores. O próximo passo depois do arrependimento é se converter aos valores do rei. Arrepender-se também implica em converter-se. Quando você entende a igreja na sua essência, percebe que ser parte da igreja de Jesus Cristo significa ser parte do reino dos céus, porque a igreja é a expressão visível do que Deus é na terra e da sua vontade na dimensão do céu. O custo disto é a sua própria vida. Quando você entende o reino dos céus, torna-se convicto dos valores deste reino e pode até morrer por eles. A exortação e aplicação prática da palavra arrepender é: considere o reino, seja convencido pelos ensinamentos de Jesus encontrados no livro de Mateus e por todos os valores do reino dos céus. Converta-se aos valores e ensinamentos de Jesus Cristo. O pregador Sam Schmaker fez uma descrição muito significativa da igreja. Ele diz, a igreja é um grupo de pessoas diante de 3 obstáculos a serem vencidos. O primeiro é a conversão aos princípios do reino. O segundo é estar unida. O reino não é feito de solistas. Todos que aceitam Jesus Cristo como o Rei são cidadãos de uma nação celestial.
Somos todos parte de um corpo. Quando um membro está machucado, todo o corpo sofre. Por isso o desafio é se converter e se unir. O terceiro obstáculo é ir. Quando você entende o que o reino dos céus é, você continua a caminhada e percebe que a igreja é uma organização missionária impulsionada por um grande ide. Ouvimos a voz do nosso rei dizendo: vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Assim concluímos a introdução ao Evangelho de Mateus. Agora estamos prontos para analisar o conteúdo desse Evangelho. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo. Era assim que se apresentava um rei aos judeus, mostrando sua genealogia. Por isso Mateus começa o livro com a genealogia de Jesus. Observe que essa genealogia não começa com Adão, mas com Abraão. Mateus quis mostrar que Jesus era descendente de Abraão. No Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus vem desde Adão, porque Lucas tinha um objetivo diferente de Mateus. Ele escreveu o Evangelho para provar a humanidade de Jesus, e por isso mostra que Jesus foi descendente de Adão, e que ele próprio se identificava com toda a humanidade. Quando lermos a genealogia de Jesus, observaremos alguns dados importantes, interessantes, principalmente se você estudou o Velho Testamento comigo. Encontraremos Ruth e Boaz na genealogia apresentada por Mateus, assim como a mãe de Boaz, Raabe, que foi uma prostituta. Será que tem alguma prostituta na sua genealogia? Na de Jesus tem. Interessante, não é? Logo depois da genealogia de Jesus, Mateus registra o nascimento de Jesus. Como disse na introdução, o nascimento de Jesus Cristo não é a ênfase dos autores dos evangelhos. Nós cristãos enfatizamos muito o Natal, mas eles enfatizaram a Páscoa. Marcos e João não dão qualquer informação sobre o nascimento de Jesus. Mateus fala um pouco sobre esse acontecimento, mencionando o nascimento virginal. É impressionante como alguns professores de biologia simpáticos ao cristianismo não acreditam no nascimento a partir de uma mulher virgem. Mas os autores dos evangelhos enfatizam um outro grande milagre além do nascimento de Jesus a partir de uma mulher virgem, que é a encarnação. O grande milagre apresentado pelos autores dos evangelhos é encarnação, Deus tornando-se homem. Você acredita mesmo que Deus se tornou homem? Você acredita que Deus se tornou um homem para que pudesse nos salvar e se comunicar conosco? Se você acredita nisso, por que não acreditar que esse processo aconteceu de maneira sobrenatural? José, o marido de Maria, que era um homem muito temente a Deus, pensou em divorciar-se dela, ou seja, quebrar o compromisso de casamento. Mateus conta que, enquanto José pensava sobre isso, recebeu uma revelação de Deus. Eu coloquei essa criança no ventre de Maria, por isso não tenha medo de se casar com ela. Você acredita nesse relato de Mateus? Os nomes são muito importantes na história de Jesus, preste atenção. Jesus significa Salvador e Emanuel significa Deus conosco. Emanuel indica que Jesus é Deus e Jesus conosco, de acordo com o credo, totalmente Deus e totalmente homem. Você crê nisso? Se você acredita que Jesus é Deus conosco, também acredita no seu nascimento a partir de uma virgem ou em qualquer outro fenômeno sobrenatural. Nós nos deparamos com essa questão crucial logo no início do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Leia o relato do nascimento de Jesus atentamente e compare com as mensagens de qualquer cartão de Natal. Você já viu alguma cena de Natal que mostre anjos como criaturas femininas cantando, com cabelos loiros e longos? De acordo com a Bíblia, os anjos não têm sexos. Eles não são nem masculinos e nem femininos e também não têm cabelos loiros. A Bíblia diz que uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os cartões também mostram os magos dando presente a um bebê na manjedoura. De acordo com a Bíblia, os magos visitaram um menino com sua mãe na casa dela, não um bebê na manjedoura. Observe também que toda Jerusalém ficou ouriçada quando os magos chegaram perguntando: onde está ele? Os judeus têm um novo rei e nós viemos aqui para adorá-lo. Onde está ele? A cidade toda se agitou porque o rei era Herodes, um edomita. Você está lembrado
de termos estudado no livro de Obadias e de termos lido sobre os descendentes de Esaú, que viviam na cidade de Petra, esse povo odiava os judeus e não perdia a oportunidade de matá-los sempre que podiam. Roma colocava estrategicamente o pior inimigo do povo conquistado para governar sobre ele. Por isso Roma colocou Herodes para reinar sobre os judeus, porque ele odiava os judeus. Depois de verificar com os profetas qual seria a idade de Jesus e de que cidade ele seria, Herodes decretou a morte de todos os meninos de até 2 anos de idade nascidos em Belém. Foi por isso que Jerusalém entrou em pânico, quando os magos chegaram perguntando onde estaria o rei dos judeus que havia nascido. Os habitantes de Jerusalém sabiam que Herodes os ameaçaria por causa desse novo rei dos judeus. Qual é a aplicação pessoal dessa história de Natal, hein? Quais são os 3 tipos de homens descritos nesta história? Primeiro, vemos 3 homens sábios, fascinantes, que estavam buscando a Jesus. É assim que o Novo Testamento começa, com a pergunta: onde está ele? Eu preciso de um Salvador, onde ele está? Depois vemos Herodes consultando os religiosos, homens que conheciam a Bíblia. Todos os religiosos conhecem bem a Bíblia, mas não querem nada com Jesus, porque Jesus pode ser um negócio muito arriscado. Eles não querem se misturar com as coisas de Jesus. Eles sabem tudo sobre Jesus, mas não querem saber dele. Eles se sentem ameaçados com a vida de Jesus. Em terceiro lugar, temos Herodes, que odiava Jesus. Você sabia que encontramos esses 3 tipos de pessoas no mundo de hoje? Em todo mundo há pessoas que odeiam Jesus e, se por acaso souberem de alguém relacionado a Jesus, odiarão essa pessoa também. Ainda encontramos Herodes no mundo de hoje. Desses 3 tipos de pessoas, qual deles você é, hein? Pense nisso. Jesus se tornou a solução para os problemas das pessoas à medida que elas, voluntariamente, entregaram-lhe o lugar devido a ele em suas vidas. Lemos em Mateus que Jesus ensinou seus seguidores a fazerem a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Com essa oração, se feita sinceramente, a pessoa entrega a Deus o seu direito de propriedade sobre sua própria vida. Como retratam as histórias de Natal, pastores e magos renderam sua reverência ao jovem rei. E você? Você está procurando pelo rei da sua vida? Você está disposto a submeter-se ao rei Jesus e tornar-se parte do reino de Deus sobrenatural? A minha oração é que sim. Eu quero lhe convidar para continuar acompanhando o nosso programa. Não perca, hein, o nosso próximo encontro com a palavra. Vamos estudar muito mais sobre Jesus. Até lá.